Pare, Áries. Não desvie o olhar, porque no instante em que você clicou aqui, algo irreversível foi desencadeado. Se você acha que este é apenas mais um vídeo, já está ignorando o perigo. Se clicou por engano, sai agora. Sério, esta mensagem não é segura para todos, porque o que está prestes a vir à tona foi ocultado intencionalmente. Quinta-feira, 18 de dezembro de 2025, não é uma data comum. Não se trata de conversa fiada espiritual. Não é coincidência. É um ponto de correção. O momento em que o destino pausa e diz: esse resultado estava errado. Pense nisso. Aquela rejeição que você ainda não consegue explicar. Aquele silêncio que surgiu sem aviso. Aquele atraso que te drenou e quase destruiu sua fé. Você se culpou. Questionou seu valor. Se perguntou se sua chance havia passado. Ouça com atenção. Nunca foi um não, nem de longe. Foi o destino ganhando tempo. Tempo para remover alguém que teria arruinado tudo. Tempo para impedir que você entrasse cedo demais. Tempo para tornar a recompensa muito maior do que você imaginava. Eis o que ninguém conta para Áries. Quando algo se atrasa de forma tão dolorosa, é porque a versão original era pequena demais. E aqui está a parte perigosa e a parte que a maioria das pessoas nunca ouve. Se você ignorar esta mensagem, se passar por ela sem prestar atenção, se disser "vou assistir depois", a janela se fecha. Não para sempre, mas o suficiente para doer. Porque 18 de dezembro não é um aviso, é um prazo final. Depois disso, o destino para de sussurrar e começa a escolher. Fique até o final deste vídeo, porque a ordem final não é simbólica. Ela decide apenas uma coisa: quem recebe e quem repete o ciclo. A mesma dor, rosto diferente, a mesma decepção. Isso não é motivação. Isso não é conversa fiada sobre manifestação. Isso é um aviso com um milagre em jogo. Seu nome não foi dito em voz alta. Foi sussurrado, porque só os certos ouvem. Neste momento, algo está sendo reescrito. Uma decisão está sendo revertida. Uma porta que você pensava estar trancada está se destrancando silenciosamente. Mas eis a regra do destino: nada se ativa até que o escolhido tome consciência. É por isso que você está aqui. É por isso que seu peito está apertado. É por isso que você não desistiu. Áries, você não está vendo isso. Você está no exato momento em que a espera termina e o movimento começa. Perder essa oportunidade significa esperar novamente. Aproveitar essa chance acelera tudo. O relógio já está correndo. Áries, escute com atenção. Algo não aconteceu quando deveria, não porque você falhou, não porque você não estava pronto, não porque você não merecia. Você fez tudo certo. Você compareceu quando era desconfortável. Você insistiu quando outros desistiram. Você rezou quando a lógica dizia para parar. Você esperou quando a paciência doía. E ainda assim, nada aconteceu. Nenhuma resposta. Nenhum resultado. Nenhuma descoberta. Esse silêncio não era vazio. Ele estava carregado de significado. Eis a verdade que ninguém lhe contou. E essa verdade muda tudo. Essa demora o protegeu de danos que você não conseguia ver. Você estava prestes a entrar em algo inacabado. Uma situação ainda em construção. Um plano que faltavam peças cruciais. Uma oportunidade que parecia perfeita, mas que teria desmoronado sob pressão. Você pensou que estava atrasado. Na realidade, você estava adiantado. Estava prestes a conhecer alguém despreparado para o seu nível. Alguém que admirava sua garra, mas não conseguiria lidar com sua intensidade. Alguém que o atrasaria enquanto fingia apoiá-lo. Esse atraso não foi um castigo. Foi uma intervenção. O destino interveio silenciosamente porque se tivesse se explicado, você não teria acreditado. Você teria discutido. Teria forçado a barra, e teria pago o preço depois. Agora preste atenção, porque é aqui que a coisa fica séria. Eis a reviravolta. O que foi bloqueado não foi cancelado. O que foi adiado não foi negado. O que desapareceu não foi removido, foi redirecionado. O mesmo desejo refinado. O mesmo objetivo reforçado. O mesmo sonho protegido. O destino não disse não. Disse não assim.
A versão que você quase abraçou teria te esgotado. A versão que chega agora vai te multiplicar. É por isso que o atraso pareceu pessoal. É por isso que doeu mais do que o normal. Por isso você repetiu isso tantas vezes. Porque sua alma sabia que aquilo importava. Áries, você não foi feito para resultados frágeis. Você não nasceu para modismos passageiros. Você foi feito para causar impacto, e o impacto exige um timing que corresponda ao seu poder. Olhe para trás com sinceridade. Se aquela porta tivesse se aberto naquela época, você teria aceitado menos. Teria se comprometido. Teria se acomodado só para manter as coisas em movimento. A demora impediu que você se traísse. Ela te forçou a se tornar mais perspicaz, mais forte, mais seletivo. Agora, aqui está a confirmação. Recentemente você sentiu uma mudança. Não empolgação, clareza. Não caos, prontidão. Isso não é aleatório. É o momento em que o destino diz: agora eles não vão desperdiçar. As peças que você não conseguia ver antes estão se encaixando. As pessoas que estavam se preparando para você estão se aproximando. A situação que precisava de conserto finalmente está estável. E quando acontecer, acontecerá rápido. Sem correria. Sem forçar. Sem implorar. Apenas alinhamento. É por isso que a paciência foi exigida de você. Não porque você fosse fraco, mas porque você era forte o suficiente para esperar. Então, se isso te tocou profundamente, se algo apertou no seu peito, se você de repente entendeu por que nada se moveu antes, comente esta frase exatamente 10 vezes. Era um atraso. Digite. Repita. Porque no momento em que você reconhece a proteção, o caminho se completa, e o que vier a seguir dará sentido ao peso. Áries, preste atenção em si mesmo agora. Ultimamente seu humor não se mantém estável. No momento você se sente calmo, centrado, quase desapegado. No seguinte, inquieto, impaciente e energizado. Você acorda motivado e de repente exausto. Você se sente confiante e de repente alerta, como se algo estivesse prestes a acontecer. Isso não é confusão. Não são oscilações de humor. Não é esgotamento. É a pressão do alinhamento. Sua energia está mudando porque sua posição está mudando. E quando sua posição muda antes da sua vida, o corpo sente primeiro. Sua antiga linha do tempo não consegue mais te sustentar. Hábitos que antes pareciam normais agora parecem pesados. Conversas que antes te divertiam agora parecem sem sentido. Lugares que antes te confortavam agora parecem sufocantes. Você não se tornou difícil, você se perdeu. Seu sistema sabe que você precisa se movimentar. Mas aqui está a reviravolta. Quando a energia muda antes da realidade, significa que a realidade está correndo para alcançá-la. O destino sempre se move primeiro internamente, depois externamente. É por isso que você se sente como se estivesse à beira de algo, mesmo que nada tenha acontecido ainda. Seu sistema nervoso está se preparando para o impacto. Essa é a mesma sensação que as pessoas têm pouco antes de uma ligação importante, pouco antes de uma notícia repentina, pouco antes da vida mudar de rumo. Você se sente inquieto porque sua alma já deu um passo à frente e sua vida física ainda não a acompanhou. Áries, esta fase é desconfortável porque você está entre linhas do tempo. A antiga está expirando. A nova está começando. Essa pressão no peito. Essa vontade de fazer algo, qualquer coisa. Essa impaciência com pessoas lentas e conversas banais. É um ímpeto sem saída ainda. E aqui está o que a maioria das pessoas interpreta mal. Eles tentam acalmá-la. Eles se distraem. Eles a anestesiam. Isso atrasa a mudança, porque essa energia não está pedindo para você relaxar. Ela está pedindo para você estar pronto. Algo vai acontecer de repente. Sem aviso. Sem contagem regressiva. Sem explicação. Uma mensagem muda o tom da sua semana. Uma conversa redireciona seus planos. Uma oportunidade surge sem fazer sentido lógico, mas parece instantaneamente certa. Isso é alinhamento. Não é lento. Não é educado. Ele te atinge. E quando isso acontecer, você não terá tempo para pensar. Você agirá por instinto. É por isso que sua energia está se aguçando.
Você está sendo treinado para se mover rápido sem medo. Perceba isso também. Você está menos disposto a se explicar, menos disposto a buscar clareza, menos disposto a resolver conversas inacabadas. Isso não é ego. É o seu sistema se livrando do peso desnecessário antes da aceleração. A mudança não pede permissão. Ela exige prontidão. E a prontidão se parece com a inquietação que precede a libertação. Áries, confie nesta fase. Não lute contra a calma. Não reprima a urgência. Ambos são sinais de que seu tempo está se sincronizando. Sua realidade ainda não mudou porque ainda está reunindo as evidências. Mas o movimento já está decidido. É por isso que a sensação continua voltando. E quando ela se concretizar, parecerá óbvia em retrospectiva. Você dirá: agora eu sei por que não conseguia ficar parado. Então, se isso descreve você, se você sentiu essa estranha pressão interna, esse choque emocional entre calma e urgência, comente esta frase exatamente 10 vezes. Eu sinto a mudança. Digite, repita, porque a consciência acelera o alinhamento, e no momento em que você nomeia a mudança, a realidade acelera para te encontrar. Áries, observe, não reaja. Ultimamente as pessoas ao seu redor parecem diferentes. Não mais barulhentas, mais quietas. Algumas param de se comunicar. Algumas demoram mais para responder. Algumas desaparecem sem explicação. Outras observam silenciosamente à distância. Você não imaginou isso. Você não se tornou demais de repente. Seu valor não mudou. Elas sentem algo mudando em você antes mesmo de você perceber completamente. As pessoas sempre percebem as mudanças logo de início porque elas alteram o equilíbrio. Sua presença não se encaixa mais no papel que lhe atribuíram. A versão de você com a qual elas se sentiam confortáveis está se extinguindo, e isso as deixa inquietas. Eis a reviravolta. Elas nunca deveriam ter ido com você. Algumas pessoas são colocadas em sua vida por um capítulo, não pelo livro inteiro. Quando seu nível muda, o acesso muda. O destino não explica isso, ele impõe. Porque se todos pudessem ir com você, o destino não seria especial. Perceba como certas conversas parecem forçadas agora. Como certas dinâmicas parecem pesadas. Como você se sente esgotado após interações que antes pareciam normais. Isso não é distanciamento, é desalinhamento. E aqui está algo importante. O destino remove as testemunhas antes de revelar o milagre. Por quê? Porque nem todos aplaudem quando os papéis se invertem. Alguns se lembram muito claramente do seu antigo eu. Eles o ancoram a uma versão que você já superou. Então o destino os remove da sua vida. Enquadre-se de forma discreta, clara e sem drama. O que está por vir não é punição, mas sim preparação. Um espaço está sendo criado. Espaço para pessoas que te encontram no seu nível. Espaço para aliados que não precisam de explicações. Espaço para oportunidades que exigem privacidade antes de se tornarem públicas. Áries, você está entrando em uma fase onde sua vida fala mais alto que suas palavras. E quando isso acontece, o público errado já deve ter ido embora. É por isso que a separação parece repentina. É por isso que parece sem aviso prévio. É por isso que parece um pouco desconfortável. O crescimento sempre parece solitário antes da expansão. Você não está sendo isolado, você está sendo posicionado. As pessoas que se afastaram se beneficiaram da sua versão antiga, aquela que dava demais, explicava demais, ficava tempo demais. A nova versão não faz isso e elas sentem. Algumas desaparecem porque não conseguem acompanhar. Algumas se afastam porque se sentem expostas. Algumas observam em silêncio para ver se a mudança é real. Deixe-as observar. Você não precisa anunciar sua evolução. A realidade fará isso por você. Não corra atrás do que está indo embora. A perseguição te puxa para trás, para um espaço que você já superou. O que está destinado a caminhar com você se aproximará por conta própria. Isso não é perda, é refinamento. E o refinamento sempre vem antes do reconhecimento. Então, se você notar pessoas agindo de forma diferente, se os ambientes parecerem alterados quando você entra,
Repita esta frase exatamente 10 vezes, abra espaço. Digite, repita. Porque no momento em que você para de dar espaço ao velho, o novo entra sem resistência. Áries, este é o signo que as pessoas tentam explicar, mas não para. Números se repetem, horários no relógio, sequências, datas, sonhos se repetem com rostos diferentes, mas a mesma sensação. Músicas tocam letras que respondem a perguntas que você nunca fez. Palavras aparecem em telas, paredes, conversas, chegando perto demais para ignorar. Isso não é coincidência. É uma sobrecarga de confirmações. O destino não sussurra para sempre, ele se intensifica. Quando a mente duvida, os padrões falam. Você não saiu em busca de sinais, eles começaram a te encontrar. E essa é a diferença. Aqui está a reviravolta. Sinais repetidos significam que o destino não vai mais esperar. Isso não é uma orientação, é uma contagem regressiva. Quando os sinais se repetem, a decisão já está tomada. O universo não pergunta duas vezes, a menos que a janela esteja se fechando. Você está vendo a mesma mensagem através de formas diferentes, lugares diferentes, pessoas diferentes, mesmo significado. Porque o próximo passo não pode permanecer sutil. É físico, visível, permanente, internamente gravado. Agora a realidade precisa acompanhar. Sinais não significam esperar. Não significam em breve. Significam que o agora está se preparando. Eles aparecem quando o destino precisa da sua atenção antes que a ação seja forçada. Porque uma vez que a mudança acontece, não há como voltar atrás. Sua intuição está mais aguçada. Você pressente os resultados antes mesmo que as provas cheguem. Isso porque sua bússola interna já se ajustou. Você está se sincronizando com um novo resultado. Os sinais não estão pedindo para você analisar, estão pedindo para você se preparar. Então, se os números te perseguem, os sonhos ecoam mensagens, as músicas falam diretamente à sua situação, comente esta frase exatamente 10 vezes, eu vejo os sinais. Digite, repita, porque o reconhecimento consolida o alinhamento. Áries, observe isto com atenção. Você está calmo de uma forma que não faz sentido. Não está animado. Não está ansioso. Apenas firme. Mesmo sem explicações completas, essa calma é perigosa e porque significa que você está pronto. Isso não é insensibilidade. Isso não é desistir. É o silêncio antes da explosão. Você parou de forçar, parou de verificar, parou de perseguir sinais. Algo dentro de você já sabe. A calma antes do impacto sempre aparece logo antes do sucesso repentino. Você não está mais perguntando se vai acontecer, você está perguntando o que vem depois quando acontecer. Essa mudança importa. O destino se move mais rápido quando você para de buscar confirmação. O sucesso repentino nunca se anuncia cedo. Ele chega silenciosamente e reorganiza tudo. E quando acontecer, você não entrará em pânico, você seguirá em frente. Esta fase é sagrada. Não perturbe isso com impaciência. Essa quietude não é vazio, é compressão. Então, se você sentir essa calma, essa confiança serena sem provas, comente exatamente esta frase 10 vezes. Estou pronto. Digite. Repita. Porque quando a prontidão é declarada, o impacto pode chegar. Áries, se você ainda está aqui, entenda isso claramente. Isso não foi aleatório. As pessoas não chegam ao fim por acaso. Quinta-feira, 18 de dezembro de 2025, não é simbólico. Marca uma correção na linha do tempo. O que foi adiado agora foi liberado. O que foi negado agora foi aprovado. Não porque você implorou, mas porque as condições se alinharam. A versão de você que teria lidado mal com isso se foi. Mas é aqui que a maioria das pessoas falha. Milagres não se ativam silenciosamente. Observar não basta. Acreditar em silêncio não basta. O destino responde ao reconhecimento e à declaração. Então, este é o comando final. Declare agora. Comente esta frase exatamente 10 vezes. Isso nunca foi um não. Está acontecendo agora. Digite. Repita. Confirme. Porque uma vez declarada, a correção se completa.
e o destino não tem escolha a não ser responder.